Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Pereira e esse é o Vamos de Vendas Podcast. Um podcast criado para conectar visionários como você com um time de vendas de elite. E teve um tempo que vendedor de elite era quase que sinônimo de lobo solitário. Sabe, um cara bem competitivo e quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Mas isso mudou, a ponto de existirem hoje comunidades de vendedores para troca de informação e compartilhamento, que num tempo passado era impensável. Para te contar quais foram essas mudanças e como que a sua performance pode aumentar dominando novas habilidades, eu recebo hoje Gustavo Pagotto. Gustavo, seja muito bem-vindo e eu já vou começar com uma pergunta. Que história é essa de comunidade de vendedor e como é que isso surge na sua vida? Bom, primeiro de tudo, muito obrigado, Marcelo, toda a galera aqui da estrutura do podcast, pessoal do Zorro. Grande prazer estar aqui compartilhando a minha experiência, contar um pouquinho o que a gente tem feito em relação à comunidade de vendas. Estou feliz de finalmente estar aqui com você no podcast. Não pude participar da primeira temporada por um motivo maravilhoso, que foi o nascimento do meu filho. Nascia um palmeirense nessa época. Cara, a gente tinha combinado que não íamos falar de futebol, mas agora que você abriu essa porta, não vai ter volta. Mas eu acho que você falou do lobo solitário, né? Eu tenho uma carreira, minha carreira foi corporativa totalmente no mundo de vendas, né? Comecei lá em 2008 como trainee de vendas na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, né? E como todo vendedor, eu caí em vendas porque eu tinha um objetivo financeiro por trás, né? Eu trabalhava numa multinacional alemã como estagiário numa área de comércio exterior e eu queria fazer um estágio na Alemanha. E o pessoal da multinacional falou, quando você se formar, talvez você entre para o programa de trainees e talvez você vá para a Alemanha. E faltavam 3 anos ainda para eu me formar. E foi nisso que acabou que eu vi que tinha um programa de trainees lá na Câmara Alemã. O pessoal falou, quem for o melhor trainee desse programa, que for o melhor vendedor, ganha um estágio na Alemanha. Eu falei, beleza. Então, como todo bom vendedor, eu fui atrás do prêmio, aprendi a vender, fui educado a vender. E por coincidências da vida, o primeiro produto que eu vendi na vida era associação a uma Câmara de Comércio, que nada mais é do que um ambiente de networking, de benchmark, de criação de negócios. Na época eu não me dei conta disso, né? Acelerando um pouco toda essa história, eu acabei passando por TOTUS, né? Fiquei 7 anos na TOTUS, trabalhei com o lançamento dos primeiros produtos Software as a Service da TOTUS aqui no Brasil. Fiz muito benchmark com o Vale do Silício, trouxe empresas de lá para cá. Depois fui trabalhar com o LinkedIn Sales Navigator, né? Fui responsável pelo lançamento do Sales Navigator na América Latina. Então, se alguém aí já ouviu falar de social selling, tem um pouquinho do meu trabalho. Inclusive, tem um curso meu lá no LinkedIn Learning gratuito para quem quiser aprender sobre o Sales Navigator. Fiquei 4 anos lá no LinkedIn, que foi comprado pela Microsoft. Fui depois liderar uma operação de vendas na Acreditas, que chegou a ter mais de 240 pessoas. Então, o zoológico todo de vendas, tive ali a capacidade de liderar esse time. Até que em 2022, eu acabei chegando lá no G4 Educação, onde eu sou mentor hoje, também, né, em paralelo aqui com a Pipe Lovers, e eu descobri um novo mundo de educação, né? Eu sempre aprendi sobre vendas meio que na prática, né? Quando eu era vendedor lá na Câmara Alemã, era um cara bem lobo solitário. Eu lembro que eu achava muito esquisito que o pessoal... A gente trabalhava, ele era um modelo de trainee meio estagiário, trabalhava 4 horas por dia. E eu trabalhava 8, né? Você tinha que trabalhar de manhã ou à tarde. O seu horário era 4 horas, mas você fazia o dobro do que era esperado, digamos assim. O meu horário era da manhã. E era tão louco, na época era computador físico, né? Presencial, sim. Né? O sisteminha, o nosso CRM era um sisteminha em DOS, tinha que, para cadastrar o cliente, tinha que ir lá no sistema. E o meu horário era da manhã. E tinha um cara que ia na parte da tarde. Como eu estudava à noite, eu trabalhava de manhã e na parte da... E assim, na verdade, o meu horário da manhã, só que eu estava sempre visitando o cliente. Se o cara da tarde estava lá, eu também ia lá, aproveitava para registrar as coisas. Mas qual que foi o grande ponto de tudo isso, né? Eu cheguei, fui aprendendo tudo na prática. Eu era muito focado ali no meu resultado. Pensei, não, vamos fazer o happy hour, almoço do time. Que mano é happy hour, almoço de time? Se eu voltar para cá para almoçar com esses caras, estou perdendo tempo de falar com o meu cliente. Sim. Então, eu era um bicho muito pouco colaborativo. E ao longo do tempo, né, principalmente na minha época de TOTUS, eu trabalhei com muitos canais, com parcerias, eu liderei times de vendas especialistas. Então eu dependia de outras pessoas e comecei a perceber que vendas era um esporte coletivo. E eu comecei a perceber que para criar relacionamentos eu precisava entregar, ajudar,
fazer alguma coisa sem ter o meu retorno naquele momento, ou nem saber quando que ia dar aquele retorno, para colher essas coisas de volta. Então, essas coisas foram se acumulando. Para mim, o ápice disso foi meio quando o G4 Educação já estava bombando e o pessoal me convidou. E a pessoa, como é que... Direto, né? Pessoas me mandam mensagem. Como é que eu faço para virar mentor lá do G4? Eu falei, cara, acho que não tem muito um processo. Porque abriu uma posição, eles precisavam de um mentor de vendas. Teve 4 pessoas que estavam numa sala. Um falou o nome. Cada um deles tinha tido uma experiência diferente comigo que tinha sido positiva. E acabei entrando lá. Então, cheguei lá e descobri que esse mundo novo de educação atrelado a compartilhar conhecimento era um mundo novo. Então, ou seja, quem está assistindo aqui o podcast... Sim, isso aqui não é uma aula formal, uma ementa. Isso aqui é uma troca de experiência sobre 2 pessoas que tiveram trajetórias na área comercial. Então, eu vi que isso tinha muito valor, né? E eu não queria, obviamente, ser um professor que emana conhecimento, porque uma hora o meu conhecimento ia acabar, né? Então, foi daí que veio a ideia de criar uma comunidade, né? A Pipe Lover surgiu em agosto de 2022, com essa visão de fato que onde eu não ia emanar todo o conhecimento, mas eu ia usar toda a minha rede de relacionamento para convidar pessoas. Marcelo já esteve com a gente lá falando com o nosso grupo de executivos de vendas, para que cada pessoa, profissionais experientes de mercado, alguns são famosos como você, outros estão abaixo do radar, mas que têm as suas experiências práticas, para compartilhar experiências reais. Porque qual que é a realidade, né? Provavelmente muitas das pessoas que estão ouvindo a gente aqui qual que é a realidade do Brasil? Empresas pequenas e médias, o meu público-alvo lá são empresas que têm menos do que 30 profissionais de vendas, e eu falo muito com esse gestor de vendas, é a pessoa que está ali, solitário, ele é pressionado pelo time dele para... pressionado de cima e de baixo. Né? Pressionado de cima para entregar resultado, de baixo por oferecer recursos, Sim, claro. Pelos pares do lado para fazer a coisa funcionar, e pressionado por ele mesmo, porque ele quer evoluir. Só que ele está num ambiente muito fechado. Eu tenho... Hoje lá na Pipe Lover a gente tem mais de 1.000 membros, são mais de 80 empresas que são nossos clientes, que usam a Pipe Lovers como uma forma de capacitação do time. Mas o ponto principal é que as pessoas não têm muito com quem trocar. Eu quero ver o benchmark global. Não, você pode conversar com um colega que está em outra cidade, em outro estado, em outra empresa e pode ter essa troca. Então, o aprendizado baseado em comunidade, ele vem atrelado a... Eu quero aprender com quem está fazendo de verdade, com quem já passou por esse caminho e com quem já errou e já aprendeu com os erros. Você trouxe uns pontos muito interessantes. Eu adoro e faço essa analogia com o esporte com muita frequência, né? E quando a gente pega os principais atletas do mundo, por mais que eles sejam muito diferentes, a gente estava trocando ideia um pouco antes, eu gosto muito de basquete, então para mim, eu olho a carreira do Michael Jordan, do LeBron James, desses caras, e por mais que eles sejam muito bons, muito acima da média, treinam muito, entregam essas 8 horas que você falou de esforço, quando na verdade a maioria faz 4, se não tiver um time em volta para trocar, para compartilhar, ele não consegue chegar muito longe, né? E aí na sua história você falou isso eu comecei mais como lobo solitário, muito almoçar, que é isso, vamos tocar aqui mesmo, e aos poucos foi entendendo que tem que compartilhar um pouco mais e que isso evoluiu a sua carreira. Quais, para as pessoas que estão ouvindo a gente, qual que você acha que é uma mudança que aconteceu nos últimos anos, vamos botar 5 anos aí na conversa, que era uma expectativa e uma habilidade que o vendedor tinha que dominar e que só aos poucos foi mudando para ele hoje ter performance? Legal. Acho que quando é legal que vai misturando essa história de o que os vendedores querem aprender, o que as empresas estão demandando, o que o mercado e os clientes demandam. Quando eu comecei a Pipe Lovers, eu simplesmente queria trazer pessoas que tinham muita experiência para compartilhar o que eles faziam, imaginando que quem estava do outro lado ia absorver e ia aplicar isso de alguma forma. Sim. Aí a gente começou a bater nas primeiras empresas e o pessoal começou a falar o seguinte, não, mas qual que é a sua trilha de conhecimento? Eu falei, lá vem esses caras do RH, trilha das competências, o PDI. E assim, por algum motivo esse negócio existe. Então aí a gente foi fazer esse estudo, né? Eu fui fazer um estudo do que os profissionais de vendas precisavam para serem bem-sucedidos, né? E o que muita gente me pede, direto eu recebo mensagem no meu LinkedIn, no meu Instagram, inclusive já fica o convite, se você ainda não me segue nas redes sociais, me acompanhe lá. Muita gente, Paulo, você pode aqui vir dar um treinamento sobre prospecção, sobre social selling, sobre negociação, sobre pitch comercial, para gestão comercial. Cara, legal, eu posso te dar um treinamento técnico de vendas ou de gestão de vendas. Mas a realidade é que o vendedor ele tem uma dinâmica 360 graus. Então, hoje,
na Pipe Lovers a gente trata e desenvolve profissionais de vendas em 4 dimensões. A primeira, e para mim a mais importante delas, é visão de negócios. Né? O que é visão de negócio? Eu preciso entender do negócio da minha empresa, do negócio do meu cliente, para saber quais são as tendências. E aí eu vou fazer uma pontuação porque você colocou a primeira e a mais importante, mas na minha experiência sendo professor e andando por aí pelas empresas, essa talvez é a mais negligenciada. E a última, digamos assim, é a começar a se desenvolver. Porque quando você pensa, até as empresas que foram atrás de você, elas queriam treinamento de prospecção, de fechamento de negócio, olhando para dentro. E a atividade dele é fechar negócio, então ele tem que ser muito bom nisso, é chutar pro gol. Ele é o atleta, chuta pro gol, fica aqui 45 dias chutando pro gol, sem se preocupar com toda a estrutura que ele está envolvido. Então essa eu considero também que é um grande diferencial, eu queria que você falasse mais dela. Então, e visão de negócios é um negócio muito maluco, né? Assim, eu vivia... É muito louco como as coisas vão se conectando, né? Sim. Eu trabalhei numa Câmara de Comércio, que era uma associação que visava o benchmarking. Quando eu fui trabalhar na TOTS, o primeiro produto SaaS que eu trabalhei era uma rede social corporativa. Né? Hoje, talvez, o que o pessoal veja mais é o Workplace, lá que o Facebook tem, né? De criação de comunidades internas. Isso, eu estava vendendo esse produto em 2011, né? Ou seja, mais de 10 anos atrás. E lá atrás, qual era o discurso? Né? Eu já fazia algumas palestras falando de pessoas, plataforma e propósito. Pessoas, plataformas e propósito é o que faz sucesso de uma rede social. Então, vou dar alguns exemplos. Né? Qual que é o propósito do Tinder? Né? Você tem as pessoas né, que têm um propósito. Tem uma plataforma para elas se E tem uma encontrar. plataforma que viabiliza. Vamos pensar no WhatsApp. Eu tenho as pessoas que estão ali na plataforma, elas querem se comunicar de graça, né? E eu tenho uma plataforma que viabiliza isso. Então, quando a gente pensa nas redes sociais, na conexão, ela tem toda essa construção. E conforme o tempo foi passando para os vendedores, né, chegou nessa necessidade que eu preciso entender qual que é a realidade que está acontecendo com o meu cliente. Quando eu olho para o LinkedIn, né, e muita gente vai falar, pô, que legal, você tem lá 20 e tantos mil seguidores no LinkedIn, como é que eu faço para ganhar seguidor no LinkedIn? Assim, no LinkedIn não tem... Tirando um perfil ou outro de piada, né, que são raros, né, a grande maioria das pessoas que é LinkedIn influencer, que é top voice, que é XYZ, são pessoas que têm muitos anos de trajetória, sim, que têm muita bagagem e repertório para compartilhar. Então, a mensagem aqui para quem é um vendedor em começo de carreira e que quer crescer é a sua bagagem de conhecimento você vai ganhando todos os dias, em cada interação com o cliente, em cada venda, em cada oportunidade que você perde, em cada evento que você participa. Porque isso é cumulativo, você está criando a sua bagagem profissional. E isso vai te ajudar no seu emprego atual, no próximo, quando você for promovido. Então, acho que essa construção do repertório de visão de negócio, ela não acaba nunca. Por exemplo, eu, todos os dias de manhã, leio 3 ou 4 newsletters de negócio, de startup, de mercado financeiro, de tecnologia, de mundo de educação, de diferentes fontes. Eu estou consumindo muito conteúdo no LinkedIn, eu vejo podcast, eu tô fazendo as próprias aulas da Pipe Lovers. Ou seja, você está a todo momento. A todo momento. Aprendizado contínuo, não tem jeito. Exatamente, ou seja, todo momento. Então, primeira dimensão, visão de negócio. Segunda dimensão é conhecimento técnico. Então, é técnica sobre as etapas do funil, ok, e técnica sobre gestão de vendas. Mesmo que eu seja um vendedor, que eu seja um pré-vendedor, eu preciso entender como que eu faço gestão. Para eu ter a minha autogestão. E entra também no elemento de conhecimento técnico, análise e pensamento crítico. Por quê? A gente não vive num mundo hoje com muitos dados. Como é que eu analiso dados? Como é que eu analiso dashboards? Como é que eu controlo as minhas atividades? Entra nesse componente de conhecimento técnico. E aí a gente vai para soft skills. Relacionamento interpessoal. Para quem é de vendas, precisa aprender como eu me comunico numa via de mão duplas e como eu construo relacionamentos e confiança. Isso continua sendo bem importante para todo mundo que está dentro de uma área comercial. E do outro lado, liderança e influência. Pô, mas eu sou um vendedor, como assim liderança? Você está liderando uma oportunidade. Né? Tem dados recentes que saíram do LinkedIn. 11,2 pessoas estão envolvidas dentro de um processo de venda, de compra B2B. Ou seja, você como vendedor tem que liderar todo mundo, tem que saber influenciar todo mundo, mesmo que você não mande em ninguém.
Né? E, por fim, autodesenvolvimento. E aí, em autodesenvolvimento, a gente fala de inteligência emocional e resiliência. Né? Olha o tanto de gente tendo burnout e por aí vai. Sim. Gestão da informação, muito relacionada a como que eu uso toda essa tecnologia, os dados, o CRM. E, por fim, o aprendizado ativo. A todo tempo está evoluindo. Então, entendendo, quando a gente fez esse estudo, cara, e aí? Tem 4 dimensões, 10 competências. Então, o único jeito, assim, não tem fim, né? Aí a gente chega na buzzword que todo mundo vem falando hoje, né? Que é o lifelong learning, ou aprendizado infinito, que é o quê? Você não pode parar de consumir nunca. A gente agora está numa série de aulas lá na Pipeloss. Na semana passada a gente falou sobre dores do varejo. Pô, mas eu não vendo para o varejo, eu vendo aqui para a indústria. Tudo bem, hoje você vende para a indústria. Se você assistir uma aula sobre vendas para o varejo, você vai ter algumas sacadas ali que vão te ajudar. Então, a todo momento você está aprendendo, você está se preparando para o momento que você está agora, você está absorvendo insumos que vêm para o futuro. Então, a pessoa fala muito de curiosidade, né? O vendedor tem que ser curioso. Eu gosto muito de falar do interesse genuíno. Sim. Né? Qual que é o interesse genuíno que você tem na pessoa que está na sua frente? Por quê? Se você se interessar genuinamente, você aprende, aquilo entra na sua cabeça e você consegue usar isso no futuro, que você não sabe quando. Esse é o grande problema. E quando você conta a sua história, eu acho super legal, porque a gente vai vivendo a nossa vida e nunca a gente sabe o que vai fazer no próximo passo. Mas a maioria das vezes, quando a gente olha para trás, é tão claro que aquele era o próximo passo que você vai com naturalidade. Olhar para trás, né? É engenheiro de obra pronta, é muito mais fácil. E aí, quando você conta, dá para ver que cada coisa, cada pecinha, né? A sua rede social lá de trás, que agora faz todo sentido para Pipe Lovers e para as outras oportunidades. Não, pega esse exemplo, né? A gente falar de... Eu fui vender uma plataforma, né? Que era... Não, é muito louco. Vou te contar esse capítulo que vale a história, né? Quando eu trabalhava lá na TOTS, eu era estagiário. Eu tinha acabado de ser promovido, eu trabalhava na área de mercado internacional, que é uma área muito irrelevante dentro da operação como um todo, mas é estratégica, mas eu estava ali, eu falava espanhol, eu falava inglês, eu era meio que um recurso meio que único ali dentro da estrutura que conseguia falar tudo isso e conseguia me comunicar, por isso que eu estava dentro daquela área. Na época, a TOTS lançou essa rede social como um produto interno, né? E era um projeto que o fundador da TOTS, lá, o Laércio Cosentino, botando muita energia em cima desse negócio e fomentando todo mundo usar e sair a comunicação interna sobre o negócio. Eu era um cara novo, né? Eu já usava Facebook na época e tal, Instagram meio que estava surgindo, eu acho. E aí, eu comecei a usar e começou a sair os relatórios, né? Eles mandavam uns analytics, quem que eram os principais usuários dessa rede. Seu nome estava sempre lá no Eu estava sempre no top 5. Era eu e 4 secretárias. Eita. Aí todo mundo fala, pô, cara, você tá nos top 5 que menos trabalham aqui na empresa, né? Falei, cara, o CEO tá falando, eu acho que eu tenho essas habilidades. Bom, o que aconteceu? Esse produto de comunicação interna virou uma unidade de negócio. Eu fui o primeiro cara de business development e foi ali que me deu a oportunidade de aprender no Vale do Silício, de me relacionar com empresas lá fora, do produto que eu vendi lá fora, comecei a me conectar com várias startups no Brasil, comecei a dar palestra, comecei a entender mais sobre redes sociais. Quem que veio me recrutar? 6 anos depois, o LinkedIn. Então, assim, o trabalho que eu fiz ali, depois eu fui trabalhar no LinkedIn, eu fui trabalhar sobre vendas, eu fui trabalhar com o Sales Navigator, que eu fui aprender sobre social selling, que eu visitei mais de 2.000 empresas para ajudar os caras a implementar a máquina de outbound. Pô, o mundo vira... Hoje eu tenho uma comunidade para fazer educação de vendas B2B. Tudo vai se conectando. Com absoluta certeza, mas eu gosto da sua história nesse ponto específico, porque você listou as habilidades da Pipe Lovers, falou tudo que o vendedor tem que aprender, só que você não pontuou, ou não falou, não percebi uma coisa, que você já contou 2 vezes, que é esse enxergar a oportunidade numa coisa que às vezes as pessoas não estão dando atenção e ficar de olho, porque tem muitos sinais que aquilo ali pode ser uma oportunidade, que na primeira vista, talvez não é tão interessante assim, ninguém está falando, eu estou de olho ali, mas colocar um pouquinho de energia extra, seja nas 4 que viraram 8 horas, né? Eu não estou nem recomendando que você faça isso, mas sim. Mas olhar para aquilo ali e falar, cara, aqui tem uma oportunidade, e de fato percorrer essa oportunidade até que ela dê certo. Porque o aprendizado do meio do caminho, ele é tão importante quanto o resultado que você está fazendo, seja para o seu negócio ou para a sua vida, né? Isso eu acho que é uma coisa que você não pontuou tanto que ele tem que ser na dimensão ali de visão de negócios, né, a gente fala de tem 2 competências. A primeira é conhecimento de negócio e do meu produto, que significa entender o meu segmento e a minha indústria do meu cliente. E o outro é tendências de mercado.
E quando eu falo de tendência de mercado, eu tenho um caso legal, não é nem meu, assim, é um cara que trabalhou comigo. Esse cara, ele tinha trabalhado, antes de trabalhar comigo lá na TOTS, ele tinha trabalhado primeiro lá atrás. Começou a carreira dele vendendo em cemitério, era vendedor de cemitério. Opa! O cara vendia lá Demanda não falta, hein? Demanda sempre tinha. Teve pico ali na pandemia, mas enfim. Ele, cara, trabalhava com vendedor de cemitério. Bom, estudou, foi trabalhar em institutos de pesquisa, né? E dos institutos de pesquisa, ele falou, pô, quem ganha dinheiro é vendedor. Uhum. O cara era um analista de mercado. O cara foi para a TOTS, que era a maior empresa brasileira de tecnologia. Foi para a área de marketing e inteligência de mercado, mas ele já sabia que ele queria estar em vendas. Conseguiu uma vaga para migrar para vendas. Você acha que ele pegou um território bom ou ruim? Ruim, claro. O pior de pra todos. Começar, toma esse osso aqui. Era assim, ó, pior território, novos clientes, horrível. O que esse cara começou a ver? O mundo está indo para o SaaS, Software as a Service. Eu era o responsável já naquela época por trazer um produto de BI na nuvem. Esse cara veio falar comigo, cara, eu quero me especializar em vender o seu produto. Eu falei, cara, mas não existe um vendedor especializado no meu produto. Ele então, você quer pegar? Eu quero ficar especializado nesse produto porque acho que esse é o futuro. E aí eu vou estudar o seu produto e aí se tiver a oportunidade, você manda para mim. Pô, o cara ficou rico. Comecei a mandar. Tanto depois eu puxei ele para o meu time, ele trabalhou comigo. Coincidências da vida, ele falava espanhol, a família dele era chilena. Quando eu fui para o LinkedIn, eu fui cuidar do quê? De América Latina. Quem foi o primeiro cara que eu liguei? Ou seja, o cara trabalhava no cemitério, depois o cara foi para inteligência comercial, foi vender software no território horroroso, viu a visão, trouxe o cara para o LinkedIn, o cara foi para o LinkedIn, ficou ali, surfou a onda do social selling, e aí estava surgindo um negócio que chamava assinatura digital na época. E esse cara surfou uma onda de 2, 3 anos do LinkedIn, foi para a DocuSign. Viveu o boom da assinatura digital, pegou a época de pandemia na DocuSign. Quando estava acabando a pandemia, ele recebeu um convite para ir trabalhar na Meta. Hoje esse cara é um executivo de negócios no WhatsApp. Tem alguma coisa que está mais na hype? Não. Ou seja, olha o case desse cara, da capacidade que ele teve de entender o mercado, para onde que o mercado está indo, quais são as empresas que estão crescendo, que elas estão se desenvolvendo. Então, isso é um baita diferencial para quem é um profissional de vendas. Sim. Se você souber que o próximo passo que você está indo é um lugar que vai te abrir mais oportunidades, você não sabe exatamente o caminho, mas se você vê, cara, aquela empresa está investindo. Vamos pegar o caso da Zorro. Pô, a Zorro, empresa gigantesca, né? Está engatinhando ainda no Brasil. Já está crescendo, mas, cara, ainda tem um espaço gigante para ela ocupar no Brasil. Pô, tem muita oportunidade dentro desse ecossistema. Sendo usuário, sendo cliente, sendo parceiro, interagindo de alguma maneira. Então, é ter esse tipo de visão que faz com que a gente, não no curto prazo, né? No médio e no longo, o que isso aqui vai te dar de retorno de algum jeito. E aí isso é um ponto importante, porque às vezes ele está olhando só o próximo passo. Né? Como tem uma frase famosa de negócio que é: hoje está ruim, amanhã vai ficar pior, mas depois de amanhã vai ser maravilhoso. E às vezes a pessoa desiste no amanhã. Né? Olhando só esse próximo passo, aí é mais difícil de conseguir enxergar essa curva, porque ela é exponencial. A gente estava falando de negócio um pouco agora há pouco. Às vezes a oportunidade ela não parece assim tão bonitinha. Ela tem muito mais cara de problema, muito mais cara de dificuldade, vou ter que me desenvolver, não sei se isso é bom. Só que daqui a pouco isso toma uma curva que aí você não consegue pegar mais. Esse é um ponto bem interessante, né? E a gente está vivendo um mundo de tecnologia, um mundo de negócios de receita recorrente. Eu vivi isso bastante no começo da Pipe Lovers, né? Assim, há 2 anos atrás, ninguém ouvia falar de comunidades no Brasil, principalmente comunidades de educação para vendas, né? Quando a gente tinha mais ou menos, hoje a gente tem 18, 19 meses, quando a gente tinha uns 6, 7 meses, a gente já tinha mais ou menos umas 100 e poucas aulas gravadas. Toda semana tem 4 aulas novas. O que começou a surgir? Começaram a surgir comunidade de não sei o que de SDR, comunidade não sei o que de gestão de líderes. E assim, era tão louco, a cópia era tão grande do que a gente estava fazendo, que até o preço o pessoal estava copiando. Falei, tá tudo bem, vamos lá, né? Óbvio, eu estou criando o meu negócio, estamos criando um produto novo, estamos aprendendo isso aqui, como é que faz. Pô, já tem gente copiando, né? O que aconteceu? Durou 3, 4 meses. Por quê? Foi, tentou, viu, não conseguiu. Achou que o que eu estava fazendo era muito lindo, maravilhoso e fácil,
né? A grama do vizinho, né, cara? Não, caramba, esse cara tá bombando, tá aparecendo em tudo quanto é lugar, né? A gente chegou aqui para gravar o podcast e falou, pô, cara, você tá aí em 300 lugares ao mesmo tempo, né? Mas na verdade é o seguinte, o meu mantra, né? O sucesso em vendas é resultado da sua evolução diária. Você vai todos os dias executar. Cada vez você vai conseguir executar mais porque você vai mais produtivo e você entende o caminho das pedras. E por outro lado, você vai sempre fazer melhor. Sim. Né? Você sempre vai fazer melhor. Sim, quem está escutando esse podcast, se você assistiu esse podcast e achou que eu só falei groselha aqui, você já aprendeu. Você já aprendeu o que não fazer. Mas o que acontece na prática? Né? Na prática, todo dia, você vende ou você aprende. Se você vende, ótimo, repete o que você fez. Se você não vendeu, aprende o que deu errado e não repete. Né? Eu falo muito sobre a metodologia de Win-Loss Analysis. O que é Win-Loss Analysis? Win é ganho, loss é perdido, análise é análise. Né? Pô, mas a gente de vendas não tem muito tempo, às vezes, para analisar todos os dados. Tudo bem. Analisa os últimos 5 contratos que você fechou. Escreve aí no papel. Olha fixamente para essas 5 empresas. Você vai perceber qual é a origem, qual foi o ticket médio, qual foi o produto, qual foi a objeção, qual foi o concorrente, qual foi o pitch que você usou. Você vai encontrar similaridades. E você vê as coisas que deram certo e repete. Todo dia, se você começar a ver as coisas que deu certo, todo dia que você estiver feliz, fala, o que aconteceu hoje? Se você começa a fazer isso, porque a gente fica às vezes tão paranoico, cara, o que aconteceu de errado? O que deu de errado? E, na verdade, não é o que deu errado. Você tem que pegar e olhar, cara, o que deu certo? Eu vou repetir o que deu certo. E essa é a evolução. Com certeza. Você vai absorvendo essas coisas no dia a dia. E eu acho que do win ou do loss, o análise que é o mais importante. Porque independente se você ganhou ou perdeu e não conseguiu fechar, bater a meta e tudo, claro que isso tudo é importante, mas esse aprendizado contínuo de todo dia melhorando, todo dia, aquele 1% ao dia, é um pouquinho melhor, já é o suficiente. É que a gente falou do exponencial. Quando você vê, o negócio já está tão diferente, você já nem conhece, já nem consegue se reconhecer mais, cara. Eu acho que isso é ouro aí, para quem tá escutando, é uma e a gente, milhões. Eu falei que ia falar pouco de futebol, mas vamos falar do Campeonato Brasileiro. Tá tudo bem. Vamos falar do Campeonato Brasileiro do ano passado. Se você perguntar pro Botafogo por que ele perdeu o Campeonato Brasileiro, dando trocentos mil pontos na frente, os caras não vão conseguir te dizer. Agora, se você perguntar pro Abel Ferreira por que o Palmeiras foi campeão, ele tem lá o mantra dele. O mantra dele do ano passado era never give up. Nunca desista. E isso aconteceu em vários jogos. Né? Então, assim, quando você ganha, você consegue identificar o que deu certo. É muito mais fácil. Qual foi a jogada, qual foi o jogador, qual foi o comportamento, qual foi a motivação. X. Quando você perde, cara, é tão difícil de você refletir. É tanta coisa que pode dar errado. E as coisas que dão certo. Então, se você começa a repetir as coisas que dão certo, você fala, opa, peraí. Aqui é o caminho. Eu sou fã dessa metodologia. Sim. Qualquer lugar que eu estiver gravando qualquer coisa, eu provavelmente vou estar falando de Win-Loss Analysis. E eu gosto do análise, essa questão de observar o comportamento, observar o que deu certo e o que deu errado. E aí melhorando a cada dia. Mas essas são competências que a gente está colocando o vendedor assim, na esfera, né? Uhum. Como é que é as empresas? De fato, o que elas estão olhando? Porque uma questão é a pessoa se desenvolver de forma autônoma. Ele vai lá, é uma das competências da Pipe Lovers, ele se desenvolve. Ele contrata a comunidade, ele aprende, faz curso, compra livro, que mais tem é livro de vendas. Muito bom. Mas como é que é isso na visão das empresas? De fato, elas estão olhando para isso ou ainda não, na sua percepção? Tem 2 tipos de organizações. Existem, e até falei aqui um pouco do meu ICP ali, né? O corte de 30, entre 20 e 30, mas o número mágico é 30 profissionais na área de vendas. Uma empresa que tem menos do que 30 profissionais na área de vendas, ao contrário, fala que tem mais de 30. Empresas que têm mais de vendas grandes, mais de 30 pessoas. Exato. Empresas que têm mais do que 30 profissionais de vendas, essas empresas têm uma área de planejamento comercial, ou agora que tem outros nomes, né? Revenue Operations, Sales Operations. Ou seja, tem pessoas para planejar, analisar os dados e buscar ferramentas, né, para diferentes etapas do processo e buscar melhoria contínua e promover treinamentos. As áreas de Sales Enablement, de treinamentos, estão indo cada vez mais para a estrutura de planejamento comercial, Revenue Operations. Isso é estrutura de empresa grande. Essas empresas já fizeram estudos e sabem quais são os comportamentos de vendedores que elas precisam contratar. Elas entendem que existe uma trilha de onboarding, que esse vendedor tem uma rampagem, que ele vai demorar de 4 a 6 meses para um vendedor começar a entregar resultado. E essas empresas têm capacidade de investir e esperar. Essas são as grandes empresas. Esse é um universo. Esse é um universo.
muito restrito. Sim. Existe um mundo real que a grande maioria das empresas estão, provavelmente a grande maioria de vocês que estão ouvindo a gente. Essa empresa pequena e média, normalmente tem um dono. Esse dono, muitas vezes, não é uma pessoa de vendas, que nem é tão ruim, porque quando o dono é de vendas é pior ainda, porque ele é um bom vendedor e levou a empresa até lá, ele acha que todo mundo está embaixo dele e deveria só copiar o que ele faz. Exatamente a mesma coisa, independente... E com a cabeça de dono. Por exemplo, eu vou lá, eu contrato um vendedor para ser meu funcionário, ele vai ter a mesma cabeça do dono. Obviamente, ele não tem. Né? Mas a realidade dessas empresas menores é que elas não têm recursos, é um gestor que tem que fazer todo esse papel. Então, esse gestor ele tem que montar o planejamento, ele tem que montar as metas, ele tem que fazer o recrutamento e seleção de vendedores, ele tem que implementar o Zorro CRM, ele tem que fazer o performance review, o acompanhamento de resultados dos vendedores. Ele tem que ser o marketing muitas vezes também, e ele tem que acompanhar... No terceiro dedo aí ele já parou de conseguir fazer. Não dá, esse cara não consegue fazer. E esse cara está numa empresa pequena e média. Ou seja... Esse cara não é, ou essa mulher, essa não é uma pessoa que está jogando a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões da Europa. Ele está jogando ali a Série D, a Série C, a Série B, ou seja, recursos muito limitados. E normalmente não é uma pessoa que teve já uma bagagem de outras empresas. Então, qual que é a realidade da empresa pequena e média? A empresa pequena e média ela quer contratar um vendedor que é um vendedor genérico, né, que serve para tudo, né? Então, a realidade da empresa pequena e média no Brasil ela quer contratar um vendedor que prospecta, fecha cliente novo, cuida de uma base de clientes, resolve problemas de contrato, conhece tudo do produto, conhece tudo da indústria, que essa pessoa trabalhe como PJ, sem salário fixo e ganhando apenas no variável. Tem uma coisa ainda, tem que trazer uma carteira de clientes pronta. Tem que trazer uma carteira de clientes pronta e essa empresa não investe em treinamento para essa pessoa. Esse cenário é mais complexo. Então, assim, essa é a realidade. Então, as empresas pequenas e médias querem pagar pouco ainda para esse profissional. Então, a realidade das pequenas e médias empresas no Brasil é que elas são totalmente desorientadas em relação a como capacitar os seus vendedores. E foi aí que, para mim, foi meio que um super mega estalo, porque as empresas não investem, né? Eu tenho hoje com a internet, com o conhecimento de múltiplas pessoas, com o conceito de comunidade, as pessoas, querendo ou não, o que as redes sociais são? As redes sociais são comunidades. O WhatsApp é uma comunidade, o LinkedIn é uma comunidade, o Instagram, o TikTok, todo mundo está aprendendo, né, dentro das comunidades. Então, ou seja, como é que eu posso levar uma comunidade para virar a universidade corporativa de vendas da sua pequena e média empresa com um investimento mínimo? O nosso ticket médio hoje é R$ 75,00 por pessoa por mês para capacitar o vendedor, que ele entra lá, ele já tem centenas de horas de conteúdo e toda semana ele vai ter uma aula nova ao vivo com experts do nível do Marcelo, que a gente vai levar lá para esse conteúdo. É suficiente? Não. Aí a gente teve a última cartada que para mim foi um cliente, inclusive, que trouxe para a gente, que era o seguinte: a gente fazia as aulas, tinha o conteúdo, disponibilizava quem assistiu o conteúdo, quem não assistiu. E aquela coisa de controle, né? Que nas empresas, quando tem treinamento, eu quero saber a lista de presença. Quem fez, quem não fez, qual foi a provinha no final. E vendedor é tudo malaco, né? Vendedor faz o quê? O cara bota lá o play no vídeo e ele tá assistindo o jogo de futebol, tá assistindo o Big Brother, tá assistindo o Netflix. Na hora da prova, ele manda o WhatsApp pro colega dele lá: você já fez a prova aqui? Me manda as respostas aí pra eu tirar a nota boa. E aí qual que foi a grande sacada? Que entra na história de rituais de gestão. A gente recomenda para os nossos clientes da Pipe Lovers que eles façam pelo menos uma vez por semana, de 30 a 45 minutos, uma reunião do líder com o time deles, falando o seguinte: o que vocês viram de interessante na comunidade Pipe Lovers essa semana que a gente pode aplicar aqui na nossa empresa? E aí o que acontece? Na primeira semana, o que você acha que acontece? O cara chega lá, todos os vendedores, vendedoras, tela azul. Essa semana não deu... Beleza. Pessoal, próxima semana mesmo, horário, dia, a gente vai discutir o que vocês viram, tá? Na próxima... Cara, no dia anterior, olha... Putz, eu não vi o vídeo ainda. Ele vai assistir um ali para saber alguma coisa para falar. Ele volta, assiste alguma coisa e... não, eu vi lá um vídeo. Porque vendedor é esperto, né? Não, eu vi. Aí o cara vê a discussão e ele vê o vendedor amigo dele que tá batendo mais meta, que aplicou alguma coisa.
E aí começa a criar o ritual. E a gente resolve de uma coisa. A empresa não tem mais a responsabilidade de produzir toda aquela trilha. Ou seja, eu trago com a minha bagagem, a bagagem de mercado, um negócio que acontece nas grandes empresas. Pô, quando eu estava lá no LinkedIn, na Microsoft, tinha mais de 6 mil vendedores. Tinha diretorias de Sales Enablement. E, meu pai sempre teve empresa de software, com times pequenos de vendas. Meu pai nunca teve um funcionário de treinamento para vendas. Então, ou seja, essas realidades é muito maluco, né? E é muito, muito diferente. Aí quando você traz essa ideia dele ter acesso a um conteúdo e aí depois ele ter um ritual para botar isso em prática e a empresa ir ganhando velocidade com o aprendizado, isso é que é fundamental. Porque ele só assistir ou ele ter lá o acesso, que acontece muitas vezes, não vai mudar absolutamente nada se ele não colocar em prática, não tiver o ritual. E isso acaba dando dinâmica no negócio, sabe? Eu achei surreal a história. E é muito louco, assim, né? Um dos temas que eu venho estudando muito agora é comunidades, Claro. né? E comunidades existem já há muito tempo, né? Tem uma comunidade aí que surgiu um tempo atrás, o cara era meio influencer na época, a tal de Igreja Católica. Né? Algum tempinho. Teve esse tal de Jesus Cristo, aí esse era Jesus... o líder da comunidade. O bom da comunidade era o Pedro, né? Que daí foram os apóstolos, que eram os primeiros ali multiplicadores, enfim. Mas se você olhar uma comunidade como a igreja, ela tem um livro, ela tem os rituais, Sim. ela tem o influenciador principal daquele conteúdo, né? Mas tem outras comunidades. Se você pegar a torcida de futebol, é uma comunidade. Tem os rituais, e no jogo, tem os seus cânticos, tem os seus uniformes. Se você olhar a escola de samba, a mesma coisa. Olha o nível de engajamento dessa comunidade. Sim. O cara trabalha o ano inteiro para fazer um desfile de 1 hora, uma vez por ano, e a grande maioria dessas pessoas trabalha de graça. Partidos políticos, pega lá no nazismo, tinha uma bandeira, tinha os sinais, né? Então, os rituais são o que faz com que essas coisas, com que as pessoas se desenvolvam, que elas se engajem nessa troca e nessa colaboração. E as empresas não deixam de ser comunidades. Obviamente, você está ali por um grande principal propósito, que nenhum gestor de vendas pode esquecer. As pessoas só trabalham na empresa pelo salário. É uma relação econômica. Claro. Né? Tá, se eu puder receber um salário e for legal ainda, melhor ainda. Então, o contexto de criar uma comunidade, de definir os seus rituais, de ter os reconhecimentos, né? Tudo isso é fundamental para formar a equipe de alta performance. Eu adorei o comentário porque você trouxe uma história da Igreja Católica, de outras comunidades, movimentos, né, digamos assim, sociais. E a empresa, se a gente for pegar na essência dela, é um contrato social. Ela existe porque tem um grupo de pessoas em prol de um objetivo. Aí no meio do caminho, às vezes esse objetivo não é tão claro, cada um acha que tem que fazer, e aí começam as áreas a se separar, um só tem que vender, o outro só tem que entregar. E aí o negócio vai se perdendo, essa ideia de trazer todo mundo em volta de um ritual para que se comportem quase como um time, cara, isso dá um nível de engajamento muito mais alto, né, eu imagino. Se você olhar as maiores organizações no mundo, elas têm rituais muito específicos e às vezes até são meio esquisitos, né? É muito conhecido, né? Os rituais da Amazon, por exemplo. Né? Tem lá os 14 princípios de liderança que foram escritos pelo Jeff Bezos. Todo mundo que entra na empresa tem que conhecer esses princípios. Né? Eu fiz uma vez uma entrevista na Amazon. Cara, assim, quem já participou, é uma das coisas mais esquisitas de processo seletivo que eu já vi na minha vida. Dá para dizer que está errado? Com certeza não. Olha o tamanho que os caras estão. Fica a dica aí, procurem no YouTube vídeos sobre esse processo, mas eles te fazem perguntas muito específicas para ver se você está alinhado com a cultura dos 14 princípios de liderança. Lá na Amazon não tem reunião com apresentação de PowerPoint. A apresentação lá, você tem que construir um documento de 6 páginas, totalmente detalhado, que você manda para todo mundo, as pessoas leem antes da reunião, e se alguém achar que o documento está insuficiente, a reunião nem acontece. Ou seja, tem rituais muito claros e específicos da gestão daquele negócio. E dá para a gente ir para outros extremos, né? Vamos pegar aqui no Brasil, vamos pegar o exemplo da Sinmed, né? do João Adib. Pô, o cara tem a cultura de visitar as lojas, ele vai lá com o jatinho dele para cima e para baixo, vai visitar as farmácias junto com os representantes comerciais dele. Cada empresa tem os seus próprios rituais. Né? Podem ser presenciais, podem ser virtuais, mas precisa ter um mantra. A pessoa precisa entrar na empresa e entender como que a banda toca ali.
Se a pessoa chegar e não souber como a banda toca e ninguém souber como ensina pra ela, aí não vai sair música, né? Ela vai sair tocar do jeito dela, cada um toca uma música e daqui a pouco esse negócio tá uma bagunça. E aí, voltando no que a gente começou, na verdade, falando sobre essas habilidades que os vendedores tinham, ou que eram fundamentais, e que hoje elas são razoavelmente diferentes, ou não vou nem dizer diferentes, elas são muito mais amplas, né? O profissional precisa entender de muitas áreas, e uma delas que eu sempre destaco é a de negócios, tanto para dentro quanto para fora. Só que entender de negócio na CIMED é uma história, no Amazon é outra, no LinkedIn vai ser outra, completamente diferente. Como é que é esse processo de encontrar, e eu não estou nem falando da contratação, mas desse fit cultural, sabe, do vendedor com uma cultura que cada um tem uma cultura completamente diferente? Acho que tem um elemento, né, assim, até pegando o começo da sua pergunta, né, como era o papel do vendedor antes, qual que é o papel do vendedor hoje? Antes, o vendedor ele era o canal de vendas. Sim. Se você quisesse comprar, você tinha que falar com o vendedor. Hoje, não. E até olhando para o comportamento do consumidor, que mudou drasticamente depois da pandemia. Né? Se a gente perguntar aqui para a galera que está ouvindo a gente, onde foi que você fez a maior quantidade de compras de presentes no último Natal? Foi via e-commerce ou foi indo num shopping? A grande maioria vai responder que foi via e-commerce, via celular, via um aplicativo. E o percentual Legal. só cresce. Só cresce. Essa é a realidade de todos nós. Por que a gente acha que o nosso cliente vai querer fazer uma reunião presencial, fazer que a gente ligue para ele no telefone, no horário específico? Não. Ou seja, o cliente mudou. As tomadas de decisões nas empresas, né? Falei o dado no começo aqui do LinkedIn, os comitês de compra estão aumentando, tem mais pessoas envolvidas. Né? Então, o vendedor antes era o canal de vendas. Né? Se você quisesse comprar, você tinha que falar com ele. Hoje ele é mais um canal. Eu posso comprar via WhatsApp, eu posso comprar direto no site, eu posso comprar de um distribuidor. Então, o vendedor ele passa a ter um papel que muitas vezes ele é procurado pelo cliente. Mas quando ele é procurado, a expectativa do cliente é que esse vendedor consiga e ele entenda profundamente do negócio daquele cliente e consiga construir propostas que resolvam problemas de negócios complexos. O que é isso? Isso é um vendedor consultivo. É um vendedor que entende do negócio, que ele entende de como a sua solução resolve um problema de negócio para aquele cliente e que ele tem uma capacidade de influenciar um comitê de compras. Então, esse é o novo papel do vendedor. Entender do negócio, como que o seu produto resolve problemas de negócio do seu cliente e você é um articulador para conseguir fazer com que vendas mais complexas aconteçam. Qual que é a grande realidade para o mercado de vendas? Se a gente olhar com o advento de inteligência artificial, automação, e-commerce, B2B, todas as integrações de sistemas que estão acontecendo, o número de vendedores B2B vai diminuir drasticamente ao longo dos próximos anos. Provavelmente a função do pré-vendedor, o SDR inbound, até o final de 2024 não existe mais. Ano que vem vai ser a morte do pré-vendedor outbound. Daqui a pouco é o executivo hunter, depois é o cara de SMB. Ou seja, a quantidade de pessoas em vendas vai diminuir. Vai sobrar quem? Quem tiver a capacidade de ser consultivo, conversar de negócio, entender de cliente. Vendedor, tirador de pedido, esse aí... Esse passa a ser um canal e um canal que não gera tanta atratividade. Só gera custo, porque pensa aquelas empresas, né? Se você é gestor ou dono de empresa que está ouvindo a gente, chega um pedido pelo site que cai no e-mail de um vendedor que liga para o cliente para mandar o pedido, ou manda o pedido por esse cliente por e-mail e você paga comissão para essa pessoa, você está deixando 1, 2, 3, 4% no bolso de um vendedor para fazer um negócio que uma máquina pode fazer. E isso vai mudar muito, assim, como a gente falou da exponencialidade, num estalar de dedo. Mas vamos fazer o seguinte, imagina aí que a pessoa que está escutando a gente não melhora 1% todo dia, não domina as competências de entender um negócio, cultura, para dentro, e resolver problemas reais e complexos, como você disse, para fora. Eu quero que você me conte o passo a passo. Não para virar Gustavo Pagotto, que aí é 70 passos, mas para 3 passos para a gente conseguir evoluir, sair. Imagina que a pessoa está escutando a gente e fala, meu Deus, eu preciso dar um próximo passo.
Quais seriam essa sequência? Faz isso, depois isso, depois isso. Não é para resolver o mundo, mas para gerar movimento, sabe? Que eu acho que é uma coisa que você falou legal. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Zorro CRM, um software de gestão do relacionamento com o cliente, ideal para médias e grandes empresas. Com preços acessíveis, uma ampla gama de recursos, ele é o software ideal para os líderes que querem melhorar o processo comercial. Experimente gratuitamente em zorro.com/CRM ou clique na descrição desse vídeo. Agora vamos embora para o podcast. Eu acho que a primeira análise que todo profissional tem que fazer, não necessariamente de vendas, a pessoa tem que olhar assim, no que eu sou bom? Eu sou bom em quê? Qual é o meu diferencial? Porque assim, eu lembro quando eu estava estudando para o vestibular, né? Eu fiz administração na Universidade de São Paulo, né? Estava estudando lá para a FUVEST, e eu sabia quais eram as minhas fortalezas. Eu sempre fui muito bom de humanas, né? Era bom de história, de geografia, mais ou menos de português, né? Coisas loucas da vida, hoje eu vivo de comunicação, né? E era razoavelmente bom de matemática. Não era a minha física, química, não era a minha praia. Então, assim, eu sabia quais eram as minhas fortalezas. Era ali que eu ia colocar toda a minha energia. Então, o profissional, ele tem que entender o que ele... Vamos lá, posso falar, você tem que trabalhar com o que você gosta. Não, você tem que trabalhar com o que você é bom. O que você é muito bom e você se destaca das outras pessoas. Legal. Com essas habilidades e competências que eu tenho... Então, isso seria um primeiro passo. Olhar para dentro e falar, cara, eu sou muito bom nisso aqui, eu vou caminhar por aqui. É uma autoanálise, né? Sim. Então, eu vou fazer o meu auto-assessment, minha autoanálise. Quais são as competências que eu tenho facilidade, que eu domino? Muito bem. Qual que é o mercado que faz sentido para mim? Né? Então, assim, se eu sou muito bom de comunicação, né? Naturalmente eu fui... eu tinha as mesmas habilidades que eu tinha hoje, eu tinha lá em 2005, 2006, que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com comércio exterior. Imagina, ia fazer o que com isso lá? Ficava imputando pedido no SAP. Né? Você vai se direcionando por um caminho de onde você tem mais facilidade. Legal. Dentro desse mercado, você vai começar a olhar assim, tá bom, com quem que eu preciso me conectar que vão me abrir novas portas? Onde é o ambiente que eu preciso estar presente para ter esse tipo de relacionamento? Né? Então, você vai ter que entender quais são as competências que você já tem, que você é mais forte. Se você está no lugar certo, né? E muitas vezes você está no lugar errado. Cara, eu estou numa empresa aqui que não tem oportunidade de crescimento. Você pode ser a estrela do time que não vai muito longe. Você precisa ir para outro lugar, eu vou ter que começar a caçar minha movimentação. Legal. Quem são as pessoas com quem eu preciso me relacionar para aprender mais sobre... Você vai aprender com pessoas. Você pode comprar... a hora que eu cheguei aqui, talvez tem um monte de livro aqui. Livro bom pra caramba. Você pode ler todos esses livros. Assim, a teoria é legal. Tem galera que pira nos livros. Mas assim, na prática, você precisa se conectar com gente que vai te abrir porta para se conectar com uma frente ou com outra. Né? E essa conexão com pessoas vai te abrir novas portas, vai te dar realidades do que você precisa aprender, né? E você tem que estar consumindo conteúdo prático, relacionado aos temas que estão sendo qual é o próximo passo, o que eu posso aprender hoje. E acho que o último ponto aqui, Marcelo, entre as pessoas com que você tem que se relacionar, os seus clientes são pessoas muito importantes nesse aspecto. Os seus clientes vão te dizer qual que é a tendência, os seus clientes vão te dizer para onde que o mercado está indo. Ali tem uma troca muito genuína e ser especialista em cliente é uma fortaleza também do profissional. E é uma fortaleza atemporal. Enquanto tiver relação entre empresas e outras empresas e negócio, fechamento de negócio, se o cara entende do cliente, ele tá na frente, tem aquela curiosidade que você falou, cara. E acho que para mim, assim, né, você falou, vai demorar para eu virar um Gustavo Pagotto? Acho que não demora não, mas acho que tem uma coisa que a gente estava até falando do começo da Pipe Lovers, o que diferencia, né, um profissional do outro, assim. Cara, hoje na Pipe Lovers a gente tem 400 horas já gravadas de conteúdo. Toda semana a gente tem uma aula nova. Hoje, antes de eu vir aqui gravar esse podcast contigo, eu fiz uma aula hoje de manhã. Né? Essa semana eu já gravei 3. Assim, toda semana eu gravo 4 aulas, obrigatoriamente 4 aulas sobre vendas, que eu trago expert, assim, não é que eu produzo. Eu convido, eu aprendo, eu participo, eu sou aluno de 4 aulas toda semana. Eu dou muitas vezes aula. Essa semana eu dei 3 aulas. Então, essa semana eu dei
estive em 10 horas de conteúdo aprendendo sobre vendas. Então, é ter um ritual. Então, se você não consegue, né, falando de rituais, a gente acabou... Normalmente esse tema surge, né, mas a história de academia, né? Preciso ir para academia. Pagar a mensalidade da academia não vai resolver, né? Você me perguntou quais são os passos, né? O primeiro passo não necessariamente é assinar uma academia, né? O primeiro passo é você se comprometer com um ritual, com pelo menos assim, 2 horas. Se você não conseguir ficar 2 horas estudando religiosamente toda semana, você não vai evoluir. A Igreja Católica não dá esse ritual. Você vai lá, todo domingo você vai lá, pede perdão, e o que você faz entre uma missa e outra? Peca. Para voltar lá e de preferência deixar o dízimo. Não, vamos esse assunto, vamos entrar em outra história. Mas sabe que o negócio legal da história dos rituais? Porque assim, sabe qual é a coisa que eu mais escuto de pessoas que... Às vezes o cara entra na comunidade, aí o cara saiu direto, mas por que você saiu? Me conta o que aconteceu. Eu tô sem tempo, eu tô usando muitas coisas. Eu vou falar 2 coisas que profissionais de vendas fazem mais do que estudar sobre vendas. Eles ficam no Instagram e no banheiro. O cara fica mais tempo no Instagram e no banheiro durante o horário de trabalho do que estudando sobre vendas. Então, assim, tempo você tem. E, assim, a sua carreira como profissional de vendas é sua. Se você não quer investir, 2 horas por semana, são 120 minutos. Se a gente dividir isso por 5 dias, vai dar 24 minutos por dia. Você tá louco. É o tempo que a gente fica no elevador. Cara, e o que você falou é fantástico, porque tem uma pesquisa, que diz que a gente, para ser melhor do que 95% das pessoas, precisa estudar 18 minutos por dia. E você falou em 24 minutos. 18 minutos, eu particularmente, só de rios todo dia eu rolo muito mais do que isso. Então é questão de priorizar, entender. E aí eu vou repetir os seus passos, né? Primeiro olhar para dentro, depois entender o que você é bom, né, nessa autoanálise, buscar ambientes de desenvolvimento e pessoas que vão te ajudar. Gustavo, isso para mim é uma aula, você falou que não era lá no início, mas é uma aula que vai falar das habilidades que você desenvolveu hoje, que é diferente do que a gente já imaginava que era vendas, mas que são atemporais. Então você pode continuar se desenvolvendo com frequência, trabalhando um pouquinho mais do que precisa, gastando 18 ou 24 minutos por dia para se tornar muito melhor. E a vantagem da atividade de vendas é que ela não tem limite. Então, não é uma coisa muito complexa. Gustavo, muito obrigado, cara. Eu queria te agradecer pela presença e também perguntar para as pessoas que quiserem continuar te acompanhando quais são os melhores canais. Legal. Bom, fica aqui o convite para todo mundo me sigam no LinkedIn, Gustavo Pagotto, e no Instagram, Gu Pagotto. Se quiserem também conhecer a Pipe Lovers, muito fácil encontrar também nesses 2 canais. Mas fica um pedido especial aqui, né? Acho que quando a gente fala de networking, a gente acabou falando um pouco sobre esse tema aqui, é um tema que eu gosto bastante. Networking tem a ver com você colocar uma moeda no porquinho antes de querer tirar o resultado dele, né? Então, se você ouviu esse podcast até o final, pega o link do podcast e manda para alguém que você acha que vai se interessar. É uma coisa muito simples. Você vai lembrar de alguém que você ouviu aqui durante o conteúdo, mas, cara, achei muito legal esse conteúdo, escuta lá que vai ser bom para você. Então, acho que mais importante do que nos seguir nas redes sociais, pega esse conteúdo e compartilha com alguém, porque acho que a gente falou muitas coisas boas aqui e tem muito relacionado com o desenvolvimento de networking, benchmarking, isso está totalmente relacionado com evolução do profissional de vendas. E te agradeço demais pelo convite, cara. Foi uma honra. Eu quero te agradecer pela presença e pela audiência até aqui. Eu sou Marcelo Pereira, sou professor e consultor de vendas e agora host do Vamos de Venda Podcast. Para saber mais sobre o Zorro, acesse zorro.com/crm e a gente se vê numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.